1929, Sartre, como todo egresso do graduação na França, pelo menos da época, para ingressar no magistério francês, precisava prestar o concurso de agregação que correspondia a uma especialização. Havia que fazer pesquisas sob orientação e produzir um texto de conclusão, além de defendê-lo em prova com uma banca examinadora. Sartre trabalhou no ano de 1928 a 1929 nesse tema do concurso de agregação, ou agregação, sob o tema da imaginação. Suas pesquisas ele as fez em termos experimentais, sob orientação do Dr. Lagache, né, médico, e que o havia conhecido, inclusive, lá na Escola Normal Superior. Ele, inclusive, Sartre fez uso de mescalina para verificar os efeitos dessa substância, em que foi monitorado pelo Dr. Lagache com acompanhamento da Simone de Beauvoir, que registrou todas as suas reações psíquicas e psicológicas, entre outras coisas. 3 meses depois ainda, o Sartre, de quando em vez, via bandos de morcegos voar contra ele quando viajava de trem. Isso para analisar o efeito da mescalina no fenômeno da imaginação e no imaginário humano. Foi uma das pesquisas e verificações que o Sartre fez, mas ele também se preocupou em fazer exatamente um trabalho crítico a respeito das filosofias precedentes, a que ele denominava psicologias precedentes, as quais ele denominava psicologias empoeiradas que se ensinavam na Sorbonne. Foi aprovado em primeiro lugar no concurso de agregação com seu estudo sobre a imaginação. Depois foi ser professor no Havre, onde começou a escrever La Nausée, a náusea, como todos sabem, e em 1933 teve uma bolsa bolsa de estudos superiores de pós-graduação no Instituto Francês de Berlim, em que esteve estudando durante o ano de 1933 a 1934. A dissertação ou tese de conclusão desse curso de pós-graduação no Instituto Francês de Berlim veio na forma de La Transcendance de l'Ego, um trabalho em que o Sartre faz uma crítica básica às teorias precedentes do eu humano ou da personalidade, remontando a Kant e aos moralistas do amor próprio e tudo mais, pegando em síntese pelo vetor de todo o pensamento a respeito da personalidade humana, faz uma crítica a isso, incluindo uma crítica ao eu transcendental de Edmundo Husserl, então bem mais recente, e formulou a compreensão da constituição da personalidade a partir das experiências e relações concretas de percepção como um fenômeno antropológico, estabelecendo a partir de suas constatações, verificações e tudo mais, que a personalidade humana se constitui a partir de experiências de atração e de repulsão no fenômeno antropológico da percepção, e daí desdobram os estados psicológicos, enfim, a estrutura emocional do ser humano, que vem a ser a estrutura da personalidade. Estou aqui com uma edição do Transcendance de l'Ego, que é da editora Vrin, ou Vran, de Paris, tá? É a edição de 1965, preparada já havia lá em 1940, 39, uma edição, mas essa aqui em 1964 foi preparada por Sylvie Le Bon, filha adotiva de Simone de Beauvoir, com o acompanhamento e a orientação do próprio Sartre e da Simone de Beauvoir. Uma edição preciosa que inclusive traz em apêndice todos os textos a que Sartre fez referência ao longo do seu trabalho, alentado pequeno trabalho, quer dizer, radical,
né, trabalho de teoria da personalidade. Todas as os textos de que Sartre se valeu para fazer referência, apenas os que foram referidos, aparecem em apêndice nessa edição da Sylvie Le Bon, né, de 1965, e que já foi reeditada aqui em 1978, e que tem uma edição, uma tiragem, ou reedição, como dizemos em português, uma tiragem de 2003, né, pela Livraria Philosophique J. Vran, de Paris, né? Sartre, La Transcendance de l'Ego. Desse trabalho de teoria da personalidade de Sartre, existe uma tradução em espanhol das Ediciones Calden, né? Que é de Oscar Massota, que é uma tradução para o espanhol, né? Que tem inclusive a introdução da Sylvie Le Bon, como tem no exemplar francês, e traz também em anexo, tá, o apêndice, todos os textos que o Sartre referiu na sua teoria. Enfim, é uma tradução fiel ao texto preparado, a publicação preparada pela Sylvie Le Bon em 1965 e inteiramente confiável. Tivemos oportunidade em cursos de formação a trabalhar com essa edição, comparando progressiva e detalhadamente, praticamente linha a linha, com a edição francesa da Sylvie Le Bon, e não há o que reparar. Esta é uma excelente tradução para quem preferir, ou não tiver acesso ao francês, preferir o espanhol, já é uma excelente tradução de que pode alguém valer-se com segurança de que está encontrando aqui aquilo que Sartre formulou e propôs mesmo a propósito da constituição e estrutura da personalidade humana no Transcendência do Ego. Há uma tradução portuguesa de Transcendência do Ego que não traz esses anexos, que não é baseada nessa edição da Sylvie Le Bon e que distorce até, não sei se por incompetência, o que é um pouco difícil, mas por maldade mesmo, é perniciosa, porquanto faz uma distorção estupenda das formulações de Sartre, de modo a fazê-lo parecer com Martin Heidegger, filósofo do nazismo de Hitler e ministro da educação de Hitler, nazista, antissemita e tudo devidamente conhecido. Essa edição em língua portuguesa de Portugal é inteiramente desaconselhável e inaproveitável, porque distorce totalmente as formulações de Jean-Paul Sartre, como eu disse, para fazê-las heideggeriana ao invés de sartreana. Não é a primeira obra de Sartre com que fazem coisas desse tipo. Mas depois de Transcendance de l'Ego, Sartre, que recebeu a encomenda do Delacroix, que trabalhava com a revista Félix Alcan e que participou do concurso de agregação em 1929 como examinador, convidou Sartre para que ele escrevesse um artigo sobre a imaginação. Artigo na concepção daquela revista e na concepção francesa de revista, na verdade é um extenso artigo, é um livro. Uma revista, naquela concepção, publicava volumes, cada volume um artigo, que na verdade perfaz um livro. Sartre se entregou então a esse trabalho pela segunda vez, ocupando-se do fenômeno da imaginação, entregou-se a esse trabalho entre 1934 e 1936, produziu em torno de 700 páginas a respeito da problemática da imaginação e do imaginário. Ele se preocupou, em primeiro lugar, em trabalhar sistematicamente uma análise crítica, quer dizer, rigorosa, da psicologia da imaginação, desde René Descartes até Edmundo Husserl, inclusive Edmundo Husserl. Isso foi a introdução que ele produziu no texto L'Imagination,
l'Imagination, tem aqui uma, né, edição, né, francesa, né, da PUF, né, e da Presse Universitaire de France, de 1936. Uma tiragem atual, uma edição original de 1936, de l'Imagination, pela Presse Universitaire de France. Dessa obra, l'Imagination, que é a introdução ao trabalho de Sartre sobre o imaginário, e de que Alcan publicou apenas esta parte, l'Imagination, que é a introdução. Deixou aí para outra publicação a parte em que Sartre propõe mesmo a sua teoria do imaginário. Mas essa primeira parte, a introdução ao estudo de Sartre sobre a imaginação, com o título A Imaginação, traduzindo de l'Imagination, nós temos a edição da difusão europeia do livro, ou Europa-América, né, uma tradução bem feita e boa, né, do Luiz Roberto Salinas Forte, né, de 1964, da difusão europeia do livro, uma tradução em português que não fica a dever em termos de conteúdo à obra original de Sartre, portanto que pode ser utilizada para bons estudos, por quem preferir lê-lo em português ou não tiver acesso ao francês, seja lá como for. Uma tradução bastante, inteiramente confiável, essa aí. A segunda parte dos estudos de Sartre sobre Imagination veio a ser publicada mais tarde, então, na coleção de ideias da Gallimard, de Paris, né, como Psychologie Phénoménologique de l'Imagination, l'Imaginaire, Jean-Paul Sartre, né, em 1940. Tá? É o original francês e não dispomos, ou não conhecemos em português, ou em espanhol, ou em italiano, tradução. Né? Aqui Sartre formula a sua teoria do imaginário, trabalhando todo o problema da formação da imagem, o problema de ótica também e tudo mais. Ele formula uma teoria da imaginação que, sem fazer referência, porque isso lá nas décadas de 30 não era nem imaginado como possível, que lida hoje, esclarece perfeitamente todo o fenômeno do virtual que temos hoje, o virtual internet, a imagem virtual, tudo isso está perfeitamente esclarecido cientificamente aqui no L'Imaginaire de Jean-Paul Sartre. Quero dizer que a concepção, o esclarecimento que ele faz de toda a problemática do imaginário, já que o faz a partir de bases científicas, é só traduzir imaginário por virtual e temos a inteligibilidade para todo o fenômeno da internet e tudo mais, enfim, da imagem virtual, cibernética que temos aos nossos dias. Só para ter ideia de até onde Sartre trabalhou a problemática do l'imaginaire a partir de analogon físico, analogon afetivo e tudo mais, com brilhantes descrições de situações, de quadros e tudo mais. Os que participaram, lógico, dos seminários já do curso de formação e outros tiveram a oportunidade de ver os detalhes disso. Possivelmente ainda voltaremos a essas questões, mas aí está, portanto, a teoria, a psicologia do imaginário, da imaginação e do imaginário de Jean-Paul Sartre, como já em Transcendance de l'Ego, ou Transcendência do Ego, está a teoria da personalidade formulada por ele. Depois desses dois trabalhos alentados, o Sartre, a Simone de Beauvoir, que nos narra em Força de Idade, e em outras partes também há o registro disso. Sartre pensou, ao final de 1936, que já havia adquirido, conseguido, investigado e já dispunha de todos os elementos para fechar o seu grande tratado de psicologia, para o qual tinha inclusive o nome de La Psyché, né, que exatamente colocaria a psicologia em trilhos científicos,
substituindo ou superando a psicologia empoeirada ou empírica que se ensinava na Sorbonne por volta de 1927. Portanto, 10 anos depois, ele pretendia fechar o seu projeto de uma psicologia. Trabalhou nesse projeto durante os anos de 1937 e 1938, mas acabou esbarrando num obstáculo teórico. Quer dizer, ele constatou que para restabelecer a psicologia em novas bases, para estabelecê-la em novas bases, para estabelecer uma psicologia científica, necessitava de uma filosofia antropológica científica também, de uma antropologia filosófica científica, e não se dispunha disso. Então havia que formulá-la. E para dispor de uma antropologia filosófica científica, se estabelecesse a partir de verificações de campo conforme os protocolos da ciência rigorosa e experimental, precisava também de um esclarecimento da realidade humana conforme essas verificações, portanto, um novo tratado de ontologia. Aí, desse trabalho todo de 2 anos, de 1937 e 38, ele guardou grande parte para aproveitar posteriormente em outras obras, aqui faremos referência em seguida, mas publicou apenas esse pequeno, grande livro, Esboço de uma Teoria das Emoções, Esquisse d'une Théorie des Émotions, tá? Pela Hermann da França. Tá? Essa é a edição original, tá? Em francês, tá? E da qual, em que estuda pela primeira vez, trabalha pela primeira vez cientificamente, ou disserta cientificamente, sobre a problemática das emoções humanas. Emoções humanas que, desde que Descartes escreveu Paixões do Corpo, Paixão da Alma, jamais mereceram atenção científica ou foram devidamente estudadas. Dessa obra, Esboço de uma Teoria das Emoções, nós temos uma excelente tradução em português do Brasil para o Brasil, de Fernando de Castro Ferro, para a editora Zahar Editores, do Rio de Janeiro, que foi publicada em 1965. É uma excelente tradução, com todas as notas, observações e tudo, um excelente trabalho de tradução. Mas essa edição está esgotada e a própria Zahar Editora já não está no mercado de livros. Então, tivemos mais recentemente o Esboço de uma Teoria das Emoções, de Jean-Paul Sartre, pela editora LPM, certo? Com uma tradução de Paulo Neves, tá? Que não tivemos oportunidade de analisar detalhadamente, tá? E não podemos emitir uma opinião mais segura, mas que parece, por uma leitura rápida que fizemos, parece aceitável sim. De qualquer forma, é a única de que dispomos hoje em português, já que o Esboço de uma Teoria das Emoções, da Zahar, está esgotada e a própria Zahar já não está no mercado de livro, como dissemos. Dá para ler por aqui, ou então no original francês. Não estudamos e não analisamos tradução em espanhol, mas seguramente há tradução em espanhol e pode ser também procurada. Todo esse trabalho do Sartre, de 1927 até 1943, quando foi publicado o L'Être et le Néant, o Ser e o Nada, foi já a formulação de uma psicologia científica se opondo a uma psicologia empírica, tal como ele destaca no primeiro capítulo do Teoria das Emoções, chamando a atenção para o fato de que, amontoando fatos, como fazem os psicólogos, jamais chegaremos a uma antropologia. Acontecerá o mesmo que pretender chegar à unidade acrescentando números à direita de 0,99. Nunca chegaremos lá. Ali ele está defendendo, declarando, mostrando, explicando, é o que ele havia constatado, que para termos uma teoria da personalidade, uma compreensão
da personalidade humana, precisamos de uma antropologia e há que fazê-las como estabelecê-la dentro da disciplina antropologia a partir das possibilidades dessa ciência, a antropologia, e não a partir da psicologia, assim, surgindo espontaneamente essa antropologia. É isso que ele defende na introdução do Teoria das Emoções, texto a que a psicóloga e psicoterapeuta Lara fez referência no nosso último seminário. Então, a psicanálise existencial vem em L'Être Linnéen na continuação de todo esse trabalho precedente do Sartre. Nesse conjunto, né, como, vamos dizer, coroamento desse conjunto, fechamento desse conjunto de obras, de estudos, em que Sartre expõe uma psicologia científica para enfrentar a psicologia empírica, que ele chamava empoeirada e que se ensinava na Paris de 1927, na Sorbonne de 1927, por conta de Leon Brunswick e Henri Bergson. A psicanálise existencial vem agora como o suporte teórico metodológico, isto é, como a teoria do método. Como se alguém perguntasse: tá bom, Sartre, tudo aí está, teoria da personalidade, teoria das emoções, teoria do imaginário, sim, mas como se aplica isso? Como se vai lançar isso sobre uma personalidade humana e como vamos levar isso a uma prática psicoterapêutica? Aliás, é tão aí a clareza e o propósito dele está tão claro que ao final ele diz: essa psicanálise ainda não encontrou o seu Freud, mas nós vamos trabalhar em algumas biografias para dar um exemplo do que ela pode fazer em termos de esclarecer, conhecer a gênese, a evolução e, né, ao fim das contas, a extinção de uma personalidade humana, como isso acontece. E ele o fez fizera em 43, já o fizera de algum modo em La Nausée, que é um romance psicológico. Ele o faria depois, com a publicação em 52, o seu monumental, extraordinário trabalho sobre Jean Genet, de quem ele só pela análise retirou de uma esquizofrenia, de uma psicose de influência, né? Ou uma esquizofrenia, como quiserem. Depois trabalhou na sua própria biografia, em Le Mot, As Palavras, que ninguém conseguiu continuar até hoje, porque ele fez o trabalho completo, recebeu o Prêmio Nobel de 1964, se recusou a ir assistir, mas recebeu, mas foi né, escolhido, recebeu, enfim, a qualificação para isso, e depois trabalhou também 3 anos e escreveu mais de 3.000 páginas a respeito da personalidade de Gustave Flaubert, analisando, esclarecendo de uma perspectiva antropológica, científica ou psicológica científica a personalidade extraordinária de Gustave Flaubert em todos os detalhes, né? Ele fez essas aplicações, ele próprio, e nesses trabalhos, maiormente no trabalho sobre Saint-Genet, no trabalho sobre ele próprio, a sua biografia, Le Mot, no trabalho sobre o Gustave Flaubert, ele se valeu o tempo todo desse suporte teórico metodológico que expõe aqui no L'Être Linnéen, a partir das páginas 643 da edição francesa de 1943, ele se valeu o tempo todo dessa metodologia, desse suporte teórico metodológico, de sorte que não só deixou todo o suporte teórico para uma nova psicologia, como deixou também a teoria do método, o suporte teórico metodológico. Ele disse: ó, é isso, e como é que se faz? Se faz assim, tá? E está aqui, ó, eu fiz aqui, fiz ali, fiz lá. É só agora estudar a teoria e a metodologia e colocar em prática, e aí estará a psicologia existencialista científica, com que vimos aí há mais de 20 anos trabalhando no NUCA, Estudos e Atividades em Existencialismo, e com que trabalham os psicólogos e psicoterapeutas das clínicas associadas Florianópolis e Blumenau.